para os 12, para aqueles 12. E aí Pedro, mesmo sendo o apóstolo e pregando ainda aos poucos para o gentio, ele estava fazendo o quê? Ele estava colocando a lei sobre os gentios. Ele queria que eles fizessem circuncisão. Vem Paulo, interfere no que Pedro faz, e aí eles entram em comum acordo que não deveria colocar lei. E aí você pode reparar que Paulo continuou pregando para os gentios. E você percebe que os apóstolos, eles não continuam, eles dão uma parada bem longa e o apóstolo Paulo é que segue em frente, Mas ou não? por que que Paulo ele foi hipócrita, então? Porque ele Não, criticou você que tem que me dizer. ele Ah, criticou Pedro, ah. chamou Pedro de hipócrita, porque Pedro estava levando a galera Porque ele era hipócrita mesmo, ele era então, hipócrita mesmo. estava levando a galera Ah. a praticar as ordenanças da lei, quando estava perto da galera que era da lei, correto? Só que Paulo Correto. só que Paulo, Ah, ele vai lá ah. e faz a circuncisão da lei, cara, física, em Timóteo. E como que fica isso? Meu filho, você. E Timóteo era o quê? Ué, mas Paulo, ele praticou a circuncisão. Timóteo era o quê? Jesus já tinha. Timóteo era o quê? Oi? Timóteo não é. Timóteo era gentil? Timóteo não era um discípulo? Não, não importa. Isso não tem. Não Ah, importa. importa sim. Epa, Por que que importa importa? sim. Importa sim. Por que que Importa importa? sim. Por que que Porque importa? ele fala tanto. Pô, como é que não importa? Ele estava fazendo o que ali? Os gentios. Mas Ele olha é só, judeu. pa- Era o para certo. para Ah, raciocinar, Carmen. Se eu estou pregando ah, contra a uma ordenança que é física, porque isso hum, supostamente já tinha acabado com a morte de Jesus, e o que está hum, valendo é o espírito, é o espiritual, por que que Paulo ele faz hum. uma circuncisão que é física, já que ele prega que a circuncisão ela De é do coração, Natal. ela é na mente? Vê se faz o menor Ah, sentido isso. então Que você deu vai uma ter que me de responder uma judeus. pergunta também Boa agora. noite, graça e Quem? paz. Paulo diz que deu uma de Graças a judeu Deus. para ganhar os judeus também. Ele se fez, porque ele é da tribo de Benjamim. Então ele foi e circuncidou Timóteo, desculpe entrar na conversa, para que pudesse assim também continuar levando a mensagem para os judeus. Não, Paulo foi o olha, que ele entende. recebeu de fato diretamente do Cristo, né, do próprio Filho de Deus, ele recebeu a mensagem e não recebeu de homem nenhum. Pedro foi o primeiro a pregar sim para os gentios, mas só que Pedro não era convertido. Ele não compreendeu ainda exatamente, não tinha compreendido ainda exatamente a mensagem do Evangelho, do perdão de pecados, né? Então foi necessário sim que Deus levantasse Paulo, um homem muito estudioso que aprendeu aos pés de Gamaliel. E aí Paulo, durante 3 dias ainda, ele lutou muito, né? Ele ficou cego e lutou muito para que pudesse ter o entendimento. Quando ele se calou e começou a falar, Deus começou a dar a revelação para ele. Então aí sim, aí Paulo, ele não consultou nenhum dos apóstolos, subiu, foi até a Arábia, depois de 14 anos ele volta. Aí sim ele conhece os apóstolos que andaram com o Senhor, mas ele sobe até Jerusalém para exatamente acabar com esse caso de que os próprios judeus estavam tentando implementar leis no meio dos gentios. E os gentios não tinham essa coisa de lei, não tinha essa coisa de receber a lei, porque a lei, o próprio Paulo diz que a ninguém salvou. O que nos salva é a graça de Deus. Então, Ô, isso daí tudo ô meu mano descortinado com Silva, o tempo. ô meu mano Silva, vou só te Pode falar. cortar rapidinho, mas espera aí. Se a graça eles são salvos pela graça, eles já eram salvos pela graça, pela forma como você está colocando aí. Me diz aí, cara, por que então que Jesus fala que aqueles que não perseverar até o fim, esse não será salvo, cara? É graça ou não é graça? Diz aí pra mim. Jesus fala para quem? Não, peraí, Jesus fala para quem isso? Oi.
O perseverar é Jesus você fala para ter... quem isso? Não, eu quero saber Não, primeiro porque para quem vocês. Jesus fala isso, Eu tô levando pelo. Alexandre. Eu tô levando pelo pressuposto de que Jesus ainda vai voltar e vamos ter um fim para o mundo cosmos. Sabemos que não é isso, tá? Não, Mas vamos levar pelo não, eu pressuposto. tô. Vamos Ele vai levar pelo voltar, pressuposto que seja isso. Jesus Se já já nos deu existe. entendimento. Deixa eu só terminar o raciocínio rapidinho, já vou deixar vocês falarem. Se a graça existe, ou seja, um favor imerecido, por que então que Jesus falou que aqueles que não perseverar até o fim, esses não serão salvos? Se eu tenho a graça, por que eu tenho que perseverar? Cara, isso é tão fácil. Posso te responder? Você ou o Sérgio, pode ficar à vontade. Falar, né, menino? Não, vai ser os dois, né? Porque eu também tenho que falar, né? Okay. Me diz uma coisa, Jesus falou isso para quem? Oi? Jesus falou isso para quem? Jesus ele fala isso até a suposta volta dele. Ou seja, vamos botar para todo. Vamos levar pelo pressuposto que Jesus veio para toda a humanidade. E isso não é verdade. Mas vamos Não, ele não veio. Para toda a humanidade. A Bíblia diz que ele veio para os seus. Quando ele veio em carne, ele veio para Israel. Ou seja, um Deus bipolar e Jesus bipolar também, né? Porque ele fala, eu não fui enviado, não importa e não as ovelhas perdidas de Israel. O que importa é que o texto diz, olha, ele sendo bipolar ou não na sua cabeça, ele veio para Israel. Para Israel, mas para você é para o mundo cosmos. Não, como é que é? Ele veio para Israel, tá lá, Mateus 15, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala para a mulher cananeia. Isso. E aí? Então ele estava falando com eles, não era com a gente. Então. Posso falar um pouquinho? Então acabou o debate. Não, Paulo é quem? Paulo foi levantado por quem, então? Israel. Paulo foi levantado por quem, então? Querido, Paulo tinha duas cidadanias, certo? Ele era tanto judeu, ele era um judeu, mas ele tinha a cidadania romana. E aí? Ou seja, a gente tem um Jesus que muda de ideia, então? Pedro tinha. Por isso que vocês confundem Paulo. Porque Paulo, quando fala, ele fala tanto para os judeus como para os gentios, porque ele tinha essa capacidade. Mas Paulo foi levantado por quem? Por Jesus? Porque Jesus ele fala lá que foi enviado para Israel. E depois levanta Paulo, como assim? Jesus fala para quem? Para os judeus, porque Jesus, quando veio a este mundo, ele veio em carne, ele veio pregar para eles. Quando Jesus ele vai para o Pai, ele diz, não vos deixarei só, deixarei convosco o Espírito Santo. Vem a nova aliança. A nova aliança começa quando tudo acontece na cruz. Até então, estamos na velha aliança, ou seja, na lei, porque Jesus veio cumprir a lei. Mas, Carmen, segundo a nova aliança... Essa nova aliança não é a libertação das 12 tribos, das duas tribos, que é olha só, Benjamim e Judá. Eles estavam presos no cativeiro babilônico. E quem ajuda a articular essa nova aliança, não é o verdadeiro descendente do rei Davi, que é o Zorobabel? Não é ele que ajuda a reconstruir a cidade de Jerusalém e trazer o novo pacto, a nova aliança? Porque isso vai estar lá em Jeremias capítulo 31. Eu não fui. Jeremias vai dizer: eis que vem dias em que afirmarei uma nova aliança com quem? Com o povo brasileiro? Se você ler lá, tu vai ver. Não. Com as duas casas de Israel. Israel não tem nada a ver comigo. Ué, se a nova aliança. Se a nova aliança. É para aquele povo lá, não é para mim? Eu então, já falei que Carmen, eu vivo a nova aliança. Carmen. Quando você vem falar para mim da velha aliança, você tem que falar com eles lá, não é comigo. Ô, Carmen, mas Jeremias fala da nova aliança, do novo pacto. Não, olha só, querido, preste atenção. Eu não faço nada que Jesus fez. Eu não sigo Jesus, porque Jesus, quando esteve neste mundo em carne, eu não poderia praticar o que ele fazia, porque ele veio cumprir a lei. Eu faço aquilo que o Espírito Santo manda, porque é o Espírito que convence o homem hoje do pecado. Quem faz hoje tudo é o Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui, ele veio cumprir a lei. Eu não cumpro a lei, eu não me meto com a lei. Eu sou da graça, entendeu? Quer dizer que você peca? Como assim? Por que você tem que ter o Espírito Santo para te convencer do pecado, então? Como assim? Não estou entendendo. Por que você tem que ter o Espírito Santo para te convencer do pecado? Pera aí, rapidinho. Posso falar um pouco?
Pode falar. Daqui a pouco eu te Então, falo. com Ele quer licença aí falar. para os irmãos. Olha, Cristo em carne, ele veio cumprir tudo que estava escrito a respeito dele. Gente, tem a Ele música aí veio. tocando aí, viu? Tá tocando música? Tá aí, ó. Alissa, Hein? Quem Pode Cristo falar, convence o Silvio. homem hoje Fala do aí, pecado é o Silvio. falar. Espírito Santo. Não, deixa eu falar. Cristo Jesus veio cumprir tudo que estava escrito a respeito dele. E não E ele cumpriu o cumpriu. sábado, né? Negligenciou o sábado. Mas Cumpriu. vamos lá, vai lá. Escuta, você puder deixar eu falar. Pode falar. Ele cumpriu tudo que estava escrito a respeito dele. O que estava escrito a respeito dele, a respeito do sofrimento que ele deveria padecer, né? Ele padeceria todo o sofrimento que a humanidade deveria sofrer. Cristo Jesus veio cumprir e retirar exatamente a desobediência do homem. Ele veio cumprir. Como é que ele cumpriu? Ele morre, ele cumpre, ele morre e acaba se separando de Deus naquele momento. Separação é morte. Então, Adão pecou e Cristo Jesus veio tirar o pecado. Ao tirar o pecado, quando Cristo Jesus tira o pecado, ele une na sua ressurreição a humanidade. Na sua ressurreição, ele une a humanidade. E aí. Ô, Silvio, e qual é o profeta que fala sobre isso? Oi? Qual é o profeta que fala Isaías sobre isso? Isaías fala sobre isso. Isaías. Menino, que pecado que Jesus tirou aqui da terra? Não, Alexandre, peraí, Carmen. Carmen, eu e Silvio aqui rapidinho, eu e Silvio. Isaías. Ele levou sobre si, ele leva sobre si esse pecado. Ele retira, ele cumpre. É Isaías que fala isso? É Isaías que fala isso? Isaías Então me fala onde é que está dentro da história Jesus repartindo os despojos de guerra, cara. Fala comigo aí. Fala aí. Jesus repartindo despojos de guerra. Porque Isaías vai falar que esse servo, que o servo faria isso. Que ele iria repartir o despojo de guerra. Aonde que Jesus ele faz isso? Então, quando ele leva o pecado da humanidade. Aonde? Ele está levando ali o pecado da humanidade. Mas o Silvio, tá escrito lá que ele não tinha nem onde inclinar a cabeça dele, pô, não tinha casa, nada. Como que ele conseguiria vencer uma batalha, alguma guerra para poder... não venceu batalha não, ele? Ele não venceu o pecado. Ele não venceu a batalha não, a Bíblia diz que tudo foi consumado na cruz, ele venceu tudo naquela cruz. A profecia de Isaías é literal, pô. Não importa, mas eu tô falando para você que Jesus levou tudo na cruz. Ele ganhou. Como que não importa? Venceu. Carmen, ele venceu a batalha, não venceu não na cruz? Não, Carmen. Se a gente for debater, se a gente for discutir aqui fé, acaba o debate, porque fé não se discute. Então acaba também o debate com você também, porque você está falando de uma coisa que você não tem conhecimento, então. Porque que eu saiba, Jesus fez tudo na cruz, fez ou não fez? Levou os pecados. Qual foi o pecado que ele levou na cruz? Carmen, eu fiz a pergunta ao meu mano Silvio aí, que ele falou que Isaías... Você abrir uma live e conversar vocês dois, entendeu? Porque vocês estão na minha live, eu também tenho de falar. Não, Carmen, eu tô aqui participando. Eu tô errado? Educadamente. Carmen, mas... Se vocês vão conversar só os dois, então você vai embora e vai abrir uma live e conversa com ele. Não, Carmen, eu tô aqui também. Mas aí você não tá sendo diplomata, Carmen. Como assim? Se eu vou ficar discutindo os dois, eu vou ficar calado. Eu adoro conversar. Não é você ficar... Às vezes a gente fica quieto, a gente aprende um pouco também, sabia? Que bom, então. Você tem que ficar um pouquinho quieto, que eu também quero te ensinar. Olha só, se nós somos os convidados, estamos aqui, quem tem que falar mais somos nós, pô. Você é a dona da casa. Mas comigo é diferente. Eu gosto de falar. Entendeu? Então por que você vem na casa errada? Então, Carmen, por que você não espera um pouquinho, pô? A gente só terminar esse debatezinho aqui, eu e o Silvio. Então tá bem, rapidinho, né? Não vai demorar muito, que eu também quero falar. Mas pode falar agora. Mas vamos lá. Ô, meu mano Silvio, eu quero que você me responda. Se Isaías 53 é uma profecia que está apontando para o Jesus dos evangelhos,
Então, o Jesus dos evangelhos, ele teria que ter feito uma guerra literal, vencido essa batalha e dividir os despojos de guerra, cara. E onde é que está isso dentro da história? Pois é, se você for dar uma olhada na história, pelo que fala lá sobre Josafá, algo que ocorreu ali, quando o profeta ele fala algo, ele também está falando de algo que vai acontecer ali literalmente. Cristo Jesus, ele cumpre tudo o que está escrito a respeito dele em relação ao sofrimento, daquilo que o Pai o envia para que ele venha cumprir, exatamente retirando o pecado que Adão, né, que Adão tinha desobedecido. E ali você pode perceber que quando, acho que é em Josafá, né, que ele fala do despojo de guerra de Josafá, quando ele entrega. Silvio? Tá fechado o seu áudio. Alô, Silvio? Fala aí, Carmen. O que você iria falar? Diz aí. E aí, o menino tá falando aqui, não tô entendendo. Marcelo 77, Carmen. Ele é o goleiro, zagueiro, meio de campo, é o cara que faz o gol. Gol, menino, tá doido? Vai, fala. Mas fala aí, Carmen. Moço, abre aí o microfone, fala. Fala você aí, vai. Mas vamos lá. Então, você perguntou por que que eu preciso, por que que o Espírito Santo, o quê? Aham, porque, Que me convence. olha só, Fala aí. por que o Espírito Santo tem que te convencer do pecado? Se pecado, Carmen, é transgressão da lei, e a lei ela foi dada somente para Israel, e você é uma brasileira. Fala comigo aí. Ah, então vamos lá. Olha só, quando Jesus fala assim, não vos deixarei só, derramarei sobre vós o meu espírito, aquele que convencerá a alma do pecado. Porque a partir do momento que Jesus Cristo ele vai para a cruz, né, que tudo acontece, tudo consumado, o Espírito passa a ser derramado sobre toda a carne. Todos nós temos acesso a Deus. Então, o que acontece? A gente passa a ter o Espírito Santo, ele vai nos convencendo, ele vai nos mostrando um caminho, e aí a gente passa através do Espírito Santo, a gente passa Deus vai falando conosco, entendeu? O Espírito vai falando conosco, vai nos mostrando o caminho e nos guiando a toda a verdade. Como outrora não era assim, entendeu? Ô, Carmen, Por isso. você não tá me respondendo. Você tá fazendo aí malabarismo, tá dando um monte de volta. Eu respondi. Não. Vem cá, o pecado que Jesus levou foi qual? Me diz aí. A transgressão, a lei cometida, a lei cometida por israelitas. Então, meu filho, e por acaso, o que tem a ver? A lei já foi feita, Jesus já cumpriu a lei, foi tudo lá naquela cruz, concorda comigo? Então faz o menor sentido dizer que ele morre por toda a humanidade? Agora a nova aliança, na nova aliança, quem é que fica agora? Não é o Espírito Santo? Jesus está aqui por acaso? Não, a minha pergunta ela foi bem objetiva. Vou fazer a pergunta de novo. Então, vamos lá, Carmen, olha só. Vai, faz. Olha só, se você disse que o Espírito Santo tem que convencer o ser humano, nós, do pecado. O Espírito Santo, ele... Convence. Preste atenção, o Espírito Santo, ele nos... a Bíblia fala assim, que o Espírito Santo é ele que nos mostra e nos convence. Não, peraí, deixa eu me lembrar do texto, peraí. O Espírito Santo... Nos convence do pecado, foi o que você falou. Calma aí, tá na Bíblia, tem que falar o que tá escrito na Bíblia, peraí. Esqueci o que tá escrito, peraí. É ele que nos guia a toda a verdade. Mas não era isso que tu tinha falado, não. Ele é o não. nosso guia. Ele é o nosso guia. Não, tô falando que tá correto, né? Posso falar que tá... Você não já tá correto. Então, ele nos guia a toda a verdade. Pronto. Você já tá vindo com outra coisa, não foi isso que tu falou. Mas tá tudo não, bem. Eu tô falando vou te fazer mais uma pergunta, escrito, então. Tá escrito. Vamos lá, vou fazer mais uma pergunta para você. Ele nos guia a toda a verdade. Sim ou não, Alexandre? Você conhece a Bíblia? Vou fazer mais uma pergunta para você.
Faça. Você concorda que a mulher ela tem que ser submissa ao homem? Mas isso daí não é do judaísmo? Não é da lei de Moisés? Isso aí é enfatizado pelo apóstolo Paulo. Paulo vai falar para Ah, e as o mulheres, apóstolo Paulo também não da- era judeu? E vai, não estava falando com vai eles? falar para as mulheres da igreja de Corinto que elas não deveriam nem Ah, mas sequer falar em reunião, ter autonomia para falar, porque né? isso é vergonha. Engraçado, o apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele fala que ele fala que, olha, quando ele fala sobre as mulheres que não podem falar na igreja, tá falando que as mulheres não podem falar na sinagoga, né? Oi? Ou não? Não é Reunião. na sinagoga? Reunião, não. Na reunião? Eles frequentavam a sinagoga dos judeus? Olha, uma coisa é você Eu não falar sei. pelo Pelo que eu sei, as Espírito e mulheres outra não falavam na coisa é você sinagoga, falar né? literal, Se né? os judeus queriam matar Paulo, como que Paulo estaria dentro da sinagoga? Então, é isso que eu estou te falando. Então você tem que pensar o que você está falando, porque primeiro não era nem igreja ali, era cidades. Mas a igreja é a reunião de pessoas, não era? Não era a assembleia, não é a reunião? De Como é o seu pessoas nome? aonde? Em que casa? Oi? Não importa, Porque você, pode ser olha só, nas casas. engraçado, não podia A usar véu, igreja era nas não podia casas. usar véu, vem cá. A As igreja. mulheres usavam véu. Quem usava véu? Os gentios, as mulheres gentias usavam véu? Porque As você sabe, quem mulheres, usava as véu mulheres gentílicas, era o pessoal. gentílicas Eram da igreja de. judeus. Então tá bom. Não, Até hoje não, no judaísmo, gentílicas, a mulher, quando vai para a sinagoga, mulheres, quando elas vão, não sei para onde, elas têm que usar véu. mulheres Isso aí é uma lei não, não, judaica. não, não, mulheres Isso é uma lei. gentílicas. É assim. Ô, A Carmen, mulher usa mulheres véu, porque o meu gentílicas. colega aqui, ele mora em Israel, ele é judeu, e ele disse que não é certo a mulher orar com a cabeça sem usar o véu. Ele mesmo fala para mim, e ele é judeu. E aí, como é que fala? Você fala. Mulheres gentílicas da igreja de Corinto, Carmen. Tá escrito isso? Gentílica, tá escrito isso Oi? assim? Tá escrito assim, As gentílica? mulheres da igreja de Corinto, elas eram judias? Oh, e vem cá, me diz uma coisa, posso te fazer uma pergunta? E elas eram gentilas, que você está falando aí? Gentílicas. Ela era da igreja de Gentílica, eu não Corinto. sei, gentílica, gentila, não importa, vai, fala aí. Elas eram isso? Então, se a gente tem um apóstolo Paulo que é um machista dentro da Bíblia, né? Porque Ele a não é Bíblia, machista nada, eu não achei ele nada machista. Paulo não era machista. Paulo não era machista, Paulo Querido, estava dando quem exemplo era de machista autoridade. era os judeus. Como ele era um judeu, mas ele era um judeu que tinha cidadania, ele tinha cidadania romana, então ele tinha um conhecimento totalmente diferente. Então ele falava tanto com os judeus quanto com os gentios. Diferentemente ele falava. Tanto que ele não queria Mostrando colocar a autoridade, lei irmã do Carmen. judaísmo sobre o povo. Quem queria colocar a Pedro. Irmã Então você Carmen, tem que saber separar as coisas, viu? irmã Fala, Carmen, Paulo estava fala. falando sobre autoridade. Autoridade. É isso que Paulo estava falando. Eu vou dizer uma coisa aqui. Enquanto as pessoas pensarem as coisas no literal, elas não compreenderão o espiritual. Enquanto elas falarem, eu não sei o nome do rapaz que está aí falando na live. Ô, Enquanto Silvio, se falar, e como é seu nome? você sabe o que é Desculpa, como é seu literal e não nome? literal, Silvio? Como é seu nome? Como é seu nome? Alexandre. Então, Alexandre, hoje nós estamos tudo no espiritual, falamos no espiritual. Quando nós compreendemos as coisas espirituais, conseguimos discernir as carnais, as que foram feitas, a que Então, aconteceu. Então nós temos esse discernimento através da palavra de Deus então, do que estava sendo então me responde falado uma ali coisa, naquele Silvio. momento Me responde uma e coisa, então. o que era literal e o que é espiritual. Me responde Quando uma se coisa, então, fala a Silvio. respeito de despojo, que nem você puxou aí o assunto, ele estava falando a respeito de tirar-se a escravidão daquele povo que foi tomado pelo pecado. É isso que ele está falando. A Ele mulher está orava até mostrando com a cabeça. exatamente isso. Paulo Mas está isso não falando Porque que tá. a mulher Isaías orava com o véu 49, totalmente Isaías diferente. 49, ele fala exatamente disso, que ele arvoará uma bandeira para o gentio, ele tirará da mão do opositor isso aí. Então nós temos que compreender que há momentos que se fala, porque eles entendiam tudo
no literal e não no espiritual, como foi o caso de Pedro. Pedro faz uma confissão para o Senhor, no momento ali ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então o Senhor fala que vai ter que cumprir tudo o que estava escrito a respeito dele. Nesse momento, Pedro olha como querendo tirar o Senhor daquele momento ali fatídico e diz, não, Senhor, de modo nenhum isso te ocorrerá. Naquele momento ele se colocou como opositor do Senhor, por quê? Porque ele não entendia o que o Senhor estava falando, o que o Senhor estava mostrando para ele. Então ele via tudo no literal, e não era. Cristo Jesus veio tirar o pecado da humanidade, o qual Adão desobedeceu lá no Éden. E ele faz isso. Ele cumpre tudo que está escrito a respeito dele, indo para a cruz, e cumpre-se tudo lá na cruz. É isso, Alexandre. Então tem que se entender. Então me fala uma coisa aí, meu mano Silvio. Me diz aí então, cara. O Messias ou o Machia, ele deveria vir para poder trazer paz para Israel, cara. Só que a gente vê lá nos evangelhos o seguinte, Jesus dizendo o seguinte, não pense vocês que vim trazer paz à terra, eu vim trazer a guerra, a discórdia. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras, e assim os piores inimigos serão dos seus próprios parentes. Diz aí pra mim, cara, aonde que isso tem a ver com um Machia que viria trazer a bandeira branca, cara, para Israel? E a gente tem... Olha só, deixa eu só terminar, eu já vou deixar tu falar, Silvio. Deixa eu só terminar. Aí a gente tem Flávio Joséfo, em Guerra dos Judeus, cara, dizendo que morreu mais de 1,1 milhão de judeus lá no ano 70 com a invasão do Império Romano, cara. E que Machia é esse que levanta a coroa de rei na cabeça e dá a paz para Israel, se não a tristeza, inclusive morrendo crianças judias, cara, de fome e caindo de fome na cidade de Jerusalém? Me responde essa, Silvio, eu quero coerência e lógica. Sim, eu te respondo. A paz que ele trouxe paz, sim. A paz que ele trouxe foi exatamente a reconciliação. Ele nos reconcilia com Deus. Ele não trouxe morte para nós, ele trouxe vida. E essa é a paz que vocês, eu digo vocês no sentido de que não conseguem enxergar essa paz. Ô Silvio, mas morreram mais de 1,1 milhão de judeus lá no ano 70, com a queda de Jerusalém, cara. Alexandre, eu posso fazer uma pergunta? Uma coisa, Deus é Deus de vivos ou de mortos? Oi? Deus é Deus de vivos ou Deus de mortos? Cara, mas os profetas falaram... Deus é Deus de vivo ou é Deus de mortos? Ô Silvio, os profetas falaram em abundância, cara. Fazer uma pergunta, essas pessoas estão mortas para Deus? Alexandre, Jesus, ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, colega. A guerra. Aceita que dói menos. A guerra, veio trazer a guerra. É a palavra. Não, mas ali nesse contexto... Ele falou que por causa do meu nome, as pessoas iriam morrer. Fica difícil falar com vocês do literal. Ali é literal, meu mano Silvio. Tanto que é literal que ele vai dizer assim, ó, aquele que não negar os seus próprios interesses e carregar a cada dia a sua cruz não serve para ser meu discípulo, meu mano. E o que tem isso? Quem vai seguir Jesus vai sofrer mesmo. Porque, primeiro, quem segue Jesus tem que pagar o imposto, tem que pagar suas dívidas, tem que ser honesto, não pode furar fila, tem que saber ajudar o próximo. Isso daí, fazer isso aqui no mundo é sofrimento, colega. Porque o que tem mais aqui no mundo é um bando de gente que a maioria das pessoas só gosta de quem é errado. Ninguém gosta de gente certa. Se você for certo, Alexandre, todo mundo vai te odiar. Ninguém vai gostar de você. Por isso que a gente tem que ir contra a mão desse mundo. E quando nós vamos contra a mão desse mundo, quando a gente vai contra as coisas desse mundo, a gente não vai encontrar paz, não. A gente vai encontrar a guerra. Sim ou não? Hein? Ô, Carmen, eu vou ter que dar uma saída. Mas foi uma satisfação conversar com você. Claro que você vai sair, né? Você ouviu a verdade, vai embora mesmo. Um ótimo Natal para vocês aí. E muita paz aí do imperador. Para você também. Do imperador Tito. Natal, eu não gosto muito de Natal, não, entendeu? Mas tá bom, Alexandre. Da próxima vez. Foi uma satisfação aí, meu mano Silvio. Silvio, se você quiser, a gente faz um debate lá no meu canal, Além da Religião, no YouTube, hein?
Ô, Já tá- Alexandre, já tá desculpa, convidado. desculpa, viu? É porque eu sou desse jeito, valeu? Não, Mas tamo junto, Carmen. Tamo junto. Toda Um vez- abraço pra vocês aí. toda vez que você quiser vir aqui, você pode vir, viu? Valeu. Tamo junto. Tá.